Olá, amigos, amigas. Estamos aqui com o nosso momento cultural, onde estamos vendo o livro de C.S. Lewis, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Já lemos a carta 1, que você encontra aí nas redes sociais da paróquia Nossa Senhora da Soledade. E naquela carta 1, o Fitafuso ensinava ao seu sobrinho Vermebile, que queria induzir o seu paciente a ler e queria direcionar as leituras para afastá-lo do inimigo, o inimigo no caso aqui Deus, que não fizesse isso, porque foi o inimigo que fez a razão, foi o inimigo que fez a inteligência, então que deixasse o seu paciente viver de slogans. Lá ele fala jargão, podemos dizer slogan. Sabe aqueles slogans que a pessoa repete, mas ela não sabe o que significa aquilo? Repete porque ouviu isso na internet, porque disseram, e fica repetindo slogans. E não estuda, não aprofunda, e com isso então, claro, está fazendo o jogo do inimigo. Então, essa foi a carta número 1, você encontra essa carta número 1. Nós vamos ler hoje a carta número 2. Ler é maneira de dizer que a carta é meio longa, então a gente vai assim, comentando um pouco o conteúdo da carta e a tática, né, que o Fitafuso indica para o seu sobrinho. O sobrinho escreveu para ele, dando a notícia de que o seu paciente se converteu ao cristianismo. Paciente é a pessoa que está sendo tentada. Então ele escreveu a carta para o tio dele, dizendo que o paciente dele se converteu ao cristianismo. E aí o tio dele fala para ele, olha, você pode ter certeza de uma coisa, vai ter uma penalidade para você por causa disso, porque isso não poderia ter acontecido. Diz ele, no entanto, não se preocupe, porque nós temos centenas de adultos convertidos que foram recuperados depois de uma breve temporada ao lado do inimigo, e agora estão conosco. Inimigo aqui, no caso, Deus, né? É sempre bom saber que é a temática desse livro aqui. E é verdade, né, gente? Olha só, quantas pessoas que se convertem, às vezes mudam de vida completamente, e às vezes essa sua conversão dura ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes 1 ano, 2 anos, e depois acaba que essas pessoas ficam até piores do que antes, não é verdade? É o que o Fitafuso diz aqui para o sobrinho dele, não se preocupe não. Tem muitos que se converteram, passaram um tempo do lado do inimigo, mas depois voltaram para nós. Jesus diz lá no Evangelho, quando o diabo é expulso do coração de um homem, ele sai, pega 7 diabos piores que ele e volta. Encontra a casa arrumadinha e aí bagunça tudo. É o chamado efeito bumerangue. Por isso que é preciso, né, estar sempre firme, porque, como diz aqui o Fitafuso, não se preocupa não, logo eles vão voltar para nós. Bem, esse homem começou a frequentar a igreja, né? Entrou no cristianismo. Então, o tio dele, né, fala para ele o seguinte, olha, não tente tirar essa pessoa de uma vez, mas ele vai começar a reparar nas pessoas. Por exemplo, quando ele vê o dono da mercearia com uma expressão falsamente amigável no seu rosto, quando ele vê uma mulher que canta desafinado, ou quando ele vê uma pessoa cujas botas têm um solado barulhento, né, quando caminha pela igreja, ele vai começar a reparar essas coisas, vai começar a reparar também numa mulher que tem um chapéu ridículo, e ele sabe que essa mulher é viciada em baralho, em bridge. Ele sabe que aquele homem que tem aqueles sapatos barulhentos, aquela bota barulhenta, é um sovina e um extorsionário. Então ele vai começar a reparar nas pessoas. Vai começar a ver mais os erros dessas pessoas do que aquilo que realmente deveria ver. Vai começar a reparar nos outros e vai começar a pensar, né, nossa, esse povo frequenta a igreja, mas não vive aquilo que fala, esse povo vem na igreja, mas esse povo eles são todos falsos. Então, diz o tio dele, né, essas ideias você vai colocando na cabeça deles.
Aí ele diz aqui, portanto, esforce-se para alcançar a decepção ou o anticlímax, que certamente o acometerá durante as suas primeiras semanas na igreja. Então ele diz aqui, olha, é normal, né, que as pessoas vão se decepcionando um pouco, né, com a vida. Não é se decepcionando, é que às vezes as coisas não eram como elas imaginavam. Ele dá aqui o exemplo do menino e dá o exemplo dos recém-casados. No início, nos primeiros dias, primeiros meses de casamento, aquela maravilha, bem daqui, bem dali, amor, eu te amo, etc. Mas ele vai dizendo, olha, em todas as instâncias da vida, essa decepção marca a transição da aspiração sonhadora para a ação laboriosa. Quer dizer, a pessoa vai caindo na real, e às vezes é nesse momento em que a pessoa desanima, né? Aqui no caso do casamento, acabou o amor, a gente não se ama mais. Mas às vezes não é que acabou o amor, é que o amor amadureceu, ganhou novos contornos do que aquilo que era lá no início. Então ele diz aqui, né, para o sobrinho dele, olha, esforce-se para que essa pessoa se decepcione com a igreja, se decepcione com os que frequentam a igreja, porque aí ele vai sair sozinho, né? Você tem que fazer isso aí, que ele se decepcione com as pessoas. E aí ele acha, né, que começa a perder a fé por causa disso. São João da Cruz, que é um dos grandes místicos da igreja, São João da Cruz diz que nós temos duas fases da nossa vida espiritual. Ele fala na subida do Monte Carmelo, que é uma das suas obras muito conhecidas. Temos duas fases, diz ele. Uma primeira fase, que a gente é mais infantil na nossa fé, Deus nos carrega no colo como uma mãe ou um pai carrega o seu filhinho no colo. 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, o pai carrega no colo, a mãe carrega no colo. Às vezes o pai carrega até no pescoço. O meu pai, por exemplo, gostava de carregar a gente do pescoço dele, quando a gente era pequenininho, éramos crianças. Mas, diz lá o São João, que na medida em que você vai crescendo, ficando grandinho, coisa e tal, o seu pai e a sua mãe já mandam você caminhar com as suas perninhas. Às vezes você fala, mamãe, pega aí, a mamãe fala, não, anda com a sua perninha, dá a mãozinha aqui para a mamãe e vamos andando. Porque já está andando. Então diz São João da Cruz que na vida espiritual é mais ou menos a mesma coisa. Nos inícios, né, nós sentimos muito, temos aqueles fervores, temos aqueles êxtases, rezamos, sentimos uma maravilha, e temos sentimentos de consolação, como diz Santo Inácio de Loyola. Porém, às vezes isso vai rareando, por quê? Porque a gente já começa a andar com as nossas próprias perninhas. Deus segura na nossa mão, assim como a mãe e o pai segura na mão do seu filhinho. Mas, porém, já é a gente andando com as nossas próprias perninhas. E vamos ficando adultos na fé, né? Vamos ficando adultos. E é exatamente nessa hora, nesse momento, que muitas pessoas acham, entendem, compreendem que perderam a fé, eu não sinto mais nada, rezo, não sinto mais nada, leio a Bíblia, não sinto mais nada. Às vezes as pessoas desistem desse momento. Olha aí o que o Fitafuso falou para o sobrinho dele. Olha, faz as pessoas se decepcionarem. Quando for essa transição, quando elas começarem a experimentar a desolação na sua vida de fé, elas vão acabar desistindo. Veja que fé, aqui é o ensinamento da Epístola aos Hebreus, né? Fé, ela não é um sentimento, como a gente às vezes imagina. Fé não é sentir. Fé é exatamente não sentir, é exatamente não sentir nada. Diz lá a Epístola aos Hebreus, a fé é crer naquilo que não se vê. Fé é crer nas realidades que eu não vejo. Então fé é exatamente não sentir. Então aquele que acha que fé é sentir alguma coisa, eu não sinto mais nada, ele está indo exatamente na contramão da fé. E diz aqui o Fitafuso, é aí que está a nossa chance, né? É aí que está a nossa chance, exatamente nessa aridez espiritual, às vezes de não sentir nenhum consolo, quando leio a Bíblia, quando vou no Santíssimo, quando rezo, quando vou na mesa, de não sentir nada, a pessoa acaba largando essas coisas. Santa Teresa d'Ávila, que por sinal era dirigida espiritual de São João da Cruz, Santa Teresa, vocês devem conhecer a vida dela, a obra dela, Castelo Interior,
Ela diz que rezou durante muito tempo sem sentir nada. Diz que ela se ajoelhava diante do Santíssimo no horário dela de adoração, ela era carmelita, ela ficava contando os ladrilhos no chão, porque não tinha assunto. Mas estava ali, e anos ali naquela aridez, e não saiu dali, não desistiu, e foi perseverante mesmo não sentindo nada, não sentindo nenhum consolo espiritual. Olha só o que essa carta de hoje está falando, né? O rapaz começou a frequentar a igreja, se converteu, mas o tio dele falou, né, o tio do Vermeb, ele disse, não se preocupe não, vai colocando decepção no coração dele, decepção com as pessoas que frequentam a igreja, são hipócritas, falam e não vivem, ajuda que ele fique reparando nos outros, nos defeitos dos outros, vai colocando isso na cabeça dele, sobretudo, diz o tio dele, quando passar essa fase de fervor dele, ele vai dar uma esfriada na fé. Aí é a nossa chance. Aí é a hora que a gente pega pelo pé. Ele vai achar que perdeu a fé, que não está sentindo mais nada. Aí é o nosso momento. E eu quero deixar uma frase aqui para nós encerrarmos o encontro, esse nosso encontro. A frase é a seguinte: se eles conseguirem, no caso ele está se referindo ao paciente, se conseguirem atravessar essa aridez inicial com sucesso, eles se tornarão bem menos dependentes das emoções e assim bem mais difíceis de se tentar. Olha só, é exatamente o que aconteceu com Santa Teresa de Ávila e tantos místicos da igreja. Atravessaram a fase de aridez espiritual, não se decepcionaram, não se desesperaram, não abandonaram. E por isso diz aqui o Fitafuso, se eles conseguirem atravessar a aridez espiritual, aí vai ser mais difícil da gente conseguir tentá-los. Aqui está a nossa chance, portanto. Cuidado, hein? Se você está numa fase de aridez espiritual, você está exatamente muito vulnerável para que o inimigo, agora que eu não estou falando inimigo Deus, eu estou falando o diabo, para que o encardido, como dizia o Padre Léo, possa te afastar de Deus, da religião e da fé. Cuidado. Semana que vem nós vamos ler e comentar outra carta do diabo ao seu aprendiz. Fique bem, fique com Deus.